O príncipe Charles, futuro rei da Inglaterra, já escolheu inclusive o nome. Ele usará Charles III. Exatamente. Já é Charles III, ou seja, deve assumir o trono provavelmente amanhã. Nós estamos vendo exatamente a imagem do que hoje, agora, né, o futuro rei da Inglaterra, a Charles III ali. Nós estamos vendo... Eu fiz menção a essa questão do ativismo dele, do passado de ativismo dele. Ele tem uma propriedade no sul da Inglaterra, numa região lindíssima, chamada Cotswolds. E é uma região muito bonita. Ele tem uma plantação de orgânicos, ou seja, a questão ambiental, a questão alimentar foi muito... É uma coisa que ele sempre fez menção, fez questão de citar essas coisas todas. Professor Manuel Furriela, eu vou lhe contar uma rápida história e gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais e trouxesse mais coisas. Porque o Kawaguchi trouxe detalhes aí dessa questão da Grã-Bretanha. Eu morei lá no final do século passado numa casa de liberais, quando os liberais não eram nem importantes dentro do parlamento. Hoje já foram, são importantes, tiveram um primeiro-ministro, bom... Mas eles tinham uma relação de ódio que eu confesso até me divertia, de relação de amor e ódio com a rainha. Era um dia histórias criticando a rainha, outros dias elogiando a rainha. E eu falei, mas poxa, gostam ou não gostam? Porque isso para um republicano como eu, de um país republicano como o meu, é muito difícil de compreender. O senhor acha que a sociedade britânica ainda vive isso ou isso foi pacificado depois que a própria rainha Elizabeth entrou num certo questionamento por parte da sociedade devido àquela relação tumultuada com a princesa Diana? O senhor acha que isso foi superado e isso obviamente não vai entrar mais em questionamento? A monarquia é uma instituição que vai permanecer, a forma como isso vai acontecer obviamente vai ser discutido, mas ela vai permanecer, ou seja, essa relação de amor e ódio vai, digamos, elevar-se à questão de temos uma instituição como ninguém hoje no planeta tem? Realmente é um ponto importante, né? Eu acredito que a Rainha Elizabeth II, nessa longa trajetória, né, desse longo reinado, ela foi capaz de superar crises. Em tempos recentes, a mais importante que ela teve, que colocou em jogo, ou colocou em debate, como você mencionou, a monarquia britânica, foi efetivamente o período de desgaste com a Diana. A Diana era extremamente popular, a grande parte dos britânicos... Eles realmente se solidarizaram com todos os problemas que Diana viveu durante o seu casamento. Havia, por parte da imprensa britânica, uma ampla cobertura sobre aquela questão. Então, eu acredito que aquele período, em tempos recentes, foi o mais crítico. Se a gente pegar durante a sua trajetória, ela teve grandes problemas para assumir o trono, já que com a abdicação e o que fez, né, com que o trono fosse transferido a ela era muito jovem, ali ela teve uma história de superação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha prestes a ser invadida pela Alemanha nazista, foi construído um acordo do qual ela participou, junto com Churchill, trazendo a então União Soviética e principalmente os Estados Unidos a se envolverem na guerra. Então você tem em vários períodos, né, formas de superação realmente que fizeram com que ela mantivesse sólida essa instituição e modernizasse, como eu mencionei. Ela trouxe um papel para a instituição como uma instituição perene de referência. Veja só, foram 15 primeiros ministros que passaram durante esse longo período do seu reinado e ela manteve-se estável. Então, eu acredito que agora nós teremos um momento difícil, muito difícil. Olha, eu vou fazer só uma menção aqui que todos os jornais ingleses já se referem a Charles como Rei Charles III, seja dada essa escolha.